Fala amigos! E aí, tudo certo? Como estão? Quanto tempo? Ficamos um tempinho sem vídeos aqui no canal, mas hoje estamos voltando aí, continuando nossa trilha de conhecimento, falando sobre neurociência, sobre hábitos, comportamentos, coisas bastante interessantes e que podem ser muito úteis, para nossa vida, para o nosso dia a dia. Eu acredito que hoje a iluminação está um pouquinho diferente aqui, estou tendo que usar uma reserva aí, mas enfim, espero que esteja tudo certo e que a gente consiga falar sobre o assunto importante de hoje, né? E basicamente hoje é uma coisa, não de certa forma simples, mas eu quero fazer de uma maneira que seja prática para nós entendermos. Então, é, hoje a gente vai entender o porquê que a gente tende a acostumar o nosso cérebro com recompensas rápidas, né? A gente estava falando sobre questão de recompensa a longo prazo, de esforço a longo prazo. Então, eu já falei um pouco sobre isso, mas não diretamente o porquê que fica difícil, dentro dos termos de neurociência e dentro do nosso cérebro, né? Mas basicamente, essa questão de hábitos tem muito a ver com costume, né? E o que isso quer dizer? O nosso cérebro, a gente recebe as nossas informações, a gente recebe os nossos estímulos, aquelas coisas que a gente alimenta ele, né? Vem de uma maneira que a gente recebe, tem essa entrada sináptica, ele passa por um processo de, digamos assim, comportar isso dentro do nosso cérebro e depois tem todo o período de consolidação, ou seja, é um processo complexo, e talvez um pouco até demorado nesse sentido, né? Mas o que seria isso, né? A gente tem essas recompensas rápidas, essas recompensas momentâneas, de dopamina alta, de recompensa alta e pouco esforço, mas que não são boas para a nossa vida em questão de longo prazo. Então, como é que isso acontece? A gente recebe esse estímulo, ele vem, ele se comporta e ele se acomoda. Então a gente passa por muito tempo tendo esses estímulos rápidos, fazendo esse processo, um processo neuroquímico, um processo neurofisiológico, ou seja, existe uma transformação dentro do nosso cérebro que faz com que a gente seja acostumado a ter esse tipo de recompensa, certo? Então, pelo fato da gente ficar repetindo, nosso cérebro aprende, acostuma e se transforma, para comportar esse tipo de recompensa, certo? Então, quando a gente fala de recompensas a longo prazo, há coisas que nos fazem bem, mesmo que a gente não sinta, uau, esse prazer absurdo, assim, digamos, de imediato. Por que é tão difícil, Porque o nosso cérebro já se adaptou, ele já foi ensinado, ele já foi transformado para entender que essa recompensa rápida é o que faz bem para ele, é o que dá esse grande nível de neurotransmissores que faz com que ele imagine, pense assim, entre aspas, que está sendo recompensado por uma coisa, Então, por que é tão difícil, da gente conseguir ter hábitos que têm recompensas a longo prazo, beleza? A gente tem que passar por esse processo de reaprender a entender essa recompensa. Então, é como se você fosse aprender a fazer as coisas de novo, certo? Então, você vai receber esse estímulo, que é diferente do estímulo que você estava recebendo, que é um estímulo de recompensa rápida, e de pouco esforço, digamos assim. Vai ter esse período de acomodação dentro daquilo que você está fazendo e por último vai ser consolidado, Então precisa de um tempo até com que esse processo se consolide e precisa de repetição. Você precisa continuar dando esses estímulos que são positivos para sua vida, que vão fazer bem para você. Então você continua experimentando, você continua fazendo, mesmo que seja difícil, você não consiga entender o motivo, você não consiga ter uma facilidade de comportar isso dentro daquilo que você imagina na sua vida, mas você continua fazendo porque você sabe que esse é o processo, esse é um processo que ele é demorado, Então, custa muito até a gente pegar, mas depois de um tempo que você continua dando essas informações para o seu cérebro, que você continua nesse processo de acomodar, essas informações dentro de um hábito, dentro de uma rotina na nossa vida, e você consolida, então isso fica fácil.
entendeu? Você passa a entender isso de uma maneira diferente e fica muito mais tranquilo para você perceber como essa recompensa entra na sua vida, certo? Então ele é um processo demorado e custoso, mas não adianta a gente só vir e falar, pô, não, olha só, você tem que fazer hábitos que sejam bons para você no futuro, coisas de longo prazo. Não, a gente tem que entender como é que isso funciona e como é que isso se traduz para dentro da nossa vida, quanto tempo isso demora, né? Qual que é esse processo? Então, esse é o processo, por isso que ele é difícil, por isso que muitas vezes ele é demorado, mas ele é assim que funciona, sabe? Muitas vezes você vai estar fazendo e vai parecer que falta sentido, mas tudo é encadeado, né, dentro dessa sequência. Então, a gente trabalha dessa maneira e esses hábitos se consolidam, né, dentro daquilo que a gente faz na nossa rotina, certo? Uma coisa importante de se salientar, certo? Quanto mais novo a gente conseguir entender isso, quanto mais cedo a gente conseguir fazer com que esses hábitos positivos a longo prazo se estabeleçam na nossa vida, mais fácil mais consolidado porque tudo isso que eu falei, questão de receber o estímulo, questão de acomodar o estímulo, questão de consolidar o estímulo, tudo dentro dessas informações acontece por causa da neuroplasticidade. Neuroplasticidade que seria a capacidade do nosso cérebro de mudar frente a estímulos, frente a coisas que a gente faz, enfim, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, essa seria a neuroplasticidade. Quanto mais velho a gente fica, menos neuroplasticidade a gente tem, menos capacidade do nosso cérebro mudar a gente possui. Não que, com 60 anos eu já não consiga mais mudar nada. Não, não é isso. Né? Mas é que vai ser muito mais difícil, sua mente vai estar muito mais consolidada. Sabe quando as pessoas falam, porque idoso tem mente muito fechada? Na verdade, isso é uma resposta fisiológica à idade. Então, é assim que acontece para todos. Então, quanto mais cedo a gente conseguir fazer essa assimilação de que as coisas são assim, que funcionam dessa maneira, e nossos hábitos têm que ser levados a sério dessa maneira, mais rápido, né, mais fácil a gente vai conseguir mudar esses hábitos e fazer coisas melhores para nossa vida, certo? Então, basicamente é isso, né? A gente funciona dessa maneira e por causa dessa capacidade do nosso cérebro de se transformar, apesar de levar um tempo, com certeza, a gente é capaz de sempre mudar nossos hábitos para melhor, assim como para pior, né? Mas a gente sempre trabalha em pensar de maneira positiva, né? Então, basicamente é isso, gente. Aula curtinha hoje, né? Só para vocês terem essa noção, que é bem bacana, bem importante. Espero que tenham gostado. Quero estar continuando trazendo vídeos aqui toda semana, se for possível. Se gostou, deixa o like aqui embaixo, faça comentário, compartilhe para algum amigo se quiser. Se não é inscrito, se inscreva aí no canal. Muito obrigado, espero vocês na próxima. Valeu!